Se tem algo que mexe com a vida da gente, são as questões hormonais. E para falar de questões hormonais que envolvem tantos homens como mulheres, nada melhor do que falarmos com uma especialista, doutora Karina Morelato. Falei certo, né? Sim, Morelato, certo. médica endocrinologista. Que honra lhe receber aqui, ter a sua disponibilidade para estar conosco, para falarmos de um assunto tão importante, tão sério. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E realmente falando de um assunto que normalmente interessa a todo mundo. E se não interessa, doutora Karina, eu acredito que deveria interessar. É verdade. Porque todos nós somos verdadeiros hormônios ambulantes, né? Me desculpe aqui a forma vulgar de falar, mas eu acho que é isso mesmo, né? A questão hormonal, como ela envolve a nossa vida, doutora Karina? É verdade. A endocrinologia, que é a especialidade que estuda a parte hormonal, ela vai impactar na qualidade de vida de todas as pessoas. De todas, né? Que coisas no dia a dia envolve a endocrinologia, a questão hormonal, e as pessoas às vezes não sabem? Bom, se a gente for pensar desde crescimento, metabolismo, capacidade reprodutiva, claro, às vezes sintomas mais inespecíficos, mas que podem estar também relacionados à parte hormonal, como fadiga, libido, sono, tudo isso o hormônio pode estar envolvido. Me parece que num tempo um pouco mais distante, as pessoas, eu acho que sabiam muito pouco sobre a questão hormonal, né? Tirando a questão da menstruação nas mulheres e a menopausa também nas mulheres já com uma determinada idade, tirando isso, acho que dificilmente as pessoas buscavam um médico por causa disso. Como é que está hoje? Verdade. Antigamente era praticamente aqueles marcos conhecidos, assim, puberdade, gestação, menopausa, e eram assuntos pontuais, né? Hoje em dia a gente sabe que praticamente de quando a gente nasce até o nosso processo de envelhecimento, sempre vai ter alguma alteração hormonal que às vezes pode ser vista, eventualmente melhorada ou avaliada nesse quesito. Então, fala-se muito mais, claro, a gente tem muito mais estudos sobre o tema também, e com isso, com esse interesse, com esse impacto no dia a dia, claro, o interesse ele acaba sendo crescente, mas também acaba gerando algumas informações discordantes, digamos assim. Até por isso é bem interessante a gente conversar e alinhar o que realmente é verdade, o que é ciência, porque às vezes não tem tanto sentido. Verdade, o que é mito e o que é verdade, né? Vamos falar bastante sobre isso aqui, até porque nós estamos vivendo, eu diria, na era da informação, mas muito mais ainda, vai além disso, porque é informação para todo gosto, doutora Karina. Hoje você não sabe alguma coisa, havia um tempo que você não sabia alguma coisa e você perguntava para um especialista. Né? Hoje você não sabe alguma coisa e você pergunta para o Google. Mais recentemente, para o ChatGPT, para a inteligência artificial. Para os mais jovens e também para alguns mais adultos, para o TikTok, né? Porque as pessoas não querem mais ler, elas estão pesquisando por vídeos, e vídeos curtos, porque ninguém está com muita paciência não para ficar vendo vídeos longos, né? Isso é um drama, né? Porque chega uma pessoa no seu consultório, e aí, como é que é administrar tudo isso? Doutora Karina, já estou tomando isso aqui, estou tomando aquilo ali, daí a senhora vai me receitar, só falta a pessoa pegar, eu acho que o receituário, e a senhora só vai carimbar, porque não, é só carimbar, doutora Karina, porque está tudo certo, eu já sei. É muito interessante isso que você colocou, Fernando, porque às vezes é um desafio que a gente tem hoje no consultório, que muitas vezes não se tinha alguns anos atrás. Muitas vezes o paciente, quando vem até a consulta, até o consultório médico, ele já vem com uma gama de informações. Muitas vezes ele não quer a avaliação e o tratamento, ele já vem com o que ele quer estabelecido, né? Que é a prescrição de tal medicamento, que é a prescrição de tal hormônio. E muitas vezes a gente desconstruir isso, informar, avaliar, ter aquela individualidade como ser, leva muito mais tempo, é muito mais trabalhoso, desafiador, do que realmente às vezes a pessoa que não tem a informação.
Então, claro que em alguns cenários esse universo de informações amplamente distribuídas que a gente tem hoje pode ser beneficial, mas em alguns casos, às vezes, pode ser maléfica, pensando em saúde, trazendo alguns cenários que às vezes a gente tem que desconstruir. O problema é aquela tal da teoria para todos os gostos, né? Tem teoria para todos os gostos. Então, a pessoa, ela vai naquela teoria que ela se sente melhor e aí começa então a me medicar, não preciso mais ir no especialista e, epa, não é por aí, né? A gente sabe, inclusive, doutora Karina, a senhora pode dizer com propriedade, a automedicação é um dos graves problemas do brasileiro. A gente se automedica, minha mãe, por exemplo, que está nos acompanhando também, ela ama, né, um remedinho aí que todo mundo conhece muito bem, não vou citar aqui, mas ama. Por quê? Não, porque alivia a dor. Só porque a dor é uma reação natural do ser humano diante de um problema. Ou seja, é uma sirene, a dor é uma sirene que soa no nosso organismo dizendo, não tem algo que não está bem. Aí você vai lá, corta a sirene e o problema continua dentro de você, né? Na parte da endocrinologia também tem isso? Também tem muito isso. Eu digo não só do ponto de vista de medicamentos, mas hoje em dia tudo que envolve suplementos, né? Que virou praticamente um comércio. E é tão comum a gente ver pessoas jovens que habitualmente não têm nenhuma outra comorbidade, nenhum problema de saúde, às vezes tomando uma lista infindável de suplementos, às vezes porque alguém tomou e falou que era bom, porque viu uma propaganda na rede social, a blogueira ali do Instagram recomendou que se sentia mais disposta. E chama a atenção, principalmente, às vezes, o uso desses suplementos ou medicamentos como um substituto de uma vida saudável, né? Às vezes o sono não está legal, eu vou tomar um suplemento para melhorar meu sono. Às vezes eu não tenho tempo para fazer exercício físico, vou tomar um suplemento para me ajudar nesse sentido, para prevenir algo. Não consigo comer ali frutas, vegetais, ter uma alimentação balanceada, vou tomar 5 suplementos para me ajudar em relação a isso. E a medicação ou o suplemento não vão substituir um estilo de vida ruim. E é essa a nossa prioridade, o que a gente busca, sempre tentar melhorar o estilo de vida. Não que a gente nunca possa usar um medicamento ou o suplemento vai ser sempre ruim, mas a gente tem que individualizar. E hoje em dia a gente vê um excesso, um abuso disso e sem fazer o básico. Sem fazer o básico. Tem remédio e vitamina para tudo, né? Para tudo. Para tudo. É um verdadeiro comércio. E aí muitas das vezes você recorre a eles quando poderia recorrer a uma produção natural do seu organismo. Com exercício físico, com alimentação. O doutor esses dias, inclusive, me chamou a atenção dizendo, olha, o melhor alimento que existe é aquele em que você compra e se não comer rápido, estraga. Achei fantástica a explicação dele, porque foi muito simples, sem ser simplório, e falou tudo. Eu nunca tinha ouvido algo com essa precisão. Tudo aquilo que você bota o olho lá, comprou, se não comer rápido, estraga, esse alimento é muito bom para o seu organismo. Uma alimentação baseada em alimentos naturais, propriamente ditos, né? A gente fala, descasque mais e desembrulhe menos, né? Perfeito, perfeito. É esse conceito que a gente precisa desenvolver mais, né, doutora Karina? Porque farmácias hoje, convenhamos, estamos bem servidos, né? Que a cada esquina aí, eu creio, é que tem uma farmácia. É verdade. Se não 2, 3 ou mais, próximas uma da outra, né? E o caminho, doutora Karina, não é o caminho da farmácia. A senhora bem pontuou, né? Farmácia é necessário, os remédios são necessários em questões específicas, mas no geral não substitui, né, uma atividade física né, recorrente todos os dias, né, uma caminhadinha, um alimento, né, adequado e muitas vezes a gente come pelos olhos ou quer comer pelo prazer, né? Pelo prazer. Quer comer apenas aquilo que gosta e muitas vezes deixa de comer lá um alface, uma beterraba, cenoura, que são tudo alimentos maravilhosos para o nosso organismo. Pois bem, a gente separou aqui vários temas para a gente bater um papo ao longo dessa nossa conversa aqui. Eu queria falar primeiramente sobre a questão da endocrinologia, questão hormonal, mas homens e mulheres, questões hormonais, nós estamos falando dos mesmos hormônios ou homem e mulher têm hormônios diferentes e o comportamento deles é diferente em homens e mulheres?
Nós temos hormônios diferentes e isso é uma das principais características que nos distingue como homem e como mulher. Na mulher, a gente pensa principalmente no ovário produtor do estrogênio, que é o grande hormônio feminino, e no homem a gente vai ter o testículo produtor da testosterona. Então, esses dois são os hormônios principais que dão essas diferenciações. A mulher não produz testosterona? A mulher produz testosterona num nível muito pequeno. Assim como é verdadeiro que o homem também vai produzir o estrogênio num nível muito pequeno. E onde produz isso? Na mulher, principalmente na glândula adrenal e nos ovários, e no homem também. No homem vai ter uma produção, uma derivação de uma enzima que acaba convertendo a testosterona em estrogênio, tá? E isso é interessante a gente pontuar que realmente é uma avaliação que diferencia homem e mulher e é algo que muito tem se falado hoje em dia nessa questão de mulheres avaliando sua testosterona, repondo testosterona, muitas vezes sem uma real indicação, sem necessidade plena. Muito se fala do diagnóstico de testosterona baixa em mulheres e isso, na verdade, não existe. A gente, como mulher, a gente naturalmente tem o nível hormonal mais reduzido. A gente vai se preocupar com a testosterona na mulher em algumas síndromes que a gente pode ter um aumento desse nível hormonal, como pode acontecer, por exemplo, numa condição chamada síndrome dos ovários policísticos, e às vezes em alguns... Me parece bem comum, né? Bastante comum. Em alguns tumores ovarianos também que às vezes podem produzir mais testosterona. Então, nessas mulheres que às vezes têm uma queixa de aumento de oleosidade, excesso de pelos, alterações menstruais, às vezes a gente pode buscar dosar a testosterona para identificar algum aumento desse hormônio. Mas isso é uma produção natural? De algum aumento, buscando algum aumento dessa mulher como uma produção natural. Para aumentar. Que o organismo está produzindo de alguma maneira anômala, que não é esperado, pode que às ocorrer. Vezes a gente vai ter que tratar. Daí pode ocorrer e a gente vai buscar nessas situações específicas. Mas hoje em dia o que a gente vê de maneira geral são mulheres dosando a testosterona quase de rotina, muitas vezes profissionais até de saúde olhando, avaliando esses níveis e julgando, dando diagnósticos de que estão níveis baixos, níveis reduzidos e que isso poderia estar associado à questão até de sintomas como fadiga, de alteração de composição corporal e até de libido na mulher. E às vezes prescrevendo uma reposição hormonal, nesses casos pensando em testosterona de maneira inadequada. E isso é um grande vilão, principalmente na endocrinologia, é algo que acaba nos preocupando. A testosterona ela pode ser usada na mulher de maneira muito pontual, numa condição que a gente chama de transtorno do desejo sexual hipoativo, que acontece principalmente em mulheres na pós-menopausa, que já estão recebendo um tratamento adequado, onde a gente avalia, na verdade descarta o uso de medicação, fatores psicológicos, outras condições que às vezes podem ali interferir, agravar, e às vezes a gente pode usar de maneira pontual ali nesse sentido, mas é uma condição bastante pontual, não generalizada como a gente vê hoje. E aí, nesse caso, com a testosterona, a mulher que já tem uma certa idade, ela volta a ter um apetite sexual? Como é que é? Pode ajudar. Pode ajudar. Não é um tratamento milagroso, tá certo? Tanto que não há um consenso de assim, não, eu vou te passar e você vai melhorar, vai ter uma resposta de 100%. Não. Em algumas mulheres pode ter uma resposta, normalmente o que a gente considera às vezes é um teste de fazer sempre uma reposição em dose baixa de maneira transdérmica, ou seja, em gel, usar durante um período de 3 a 6 meses como se fosse um teste. O que acontece, Fernando? A gente sabe que libido, pensando nessa parte na mulher, normalmente ela é multifatorial. É muito comum a gente receber no consultório assim, eu quero avaliar meus hormônios, a minha libido está muito baixa. Mas às vezes não é só... tem pedidos assim, é? Tem muito. Mas às vezes, claro que o hormônio é um dos fatores que pode alterar. Mas tanto homens quanto mulheres no consultório? Tanto homens quanto mulheres. Quero aumentar e creio que a questão hormonal é que está me influenciando. Às vezes acha que é só uma questão hormonal. E a gente sabe que às vezes o hormônio é um dos pilares que a gente deve avaliar. Mas tem toda a questão de rotina, estilo de vida, fatores de estresse,
próprios fatores psicológicos, de relacionamento, uso de medicações, muitas medicações podem interferir. Mulher jovem, uso de anticoncepcional interfere muito na questão da libido. Uso de medicações controladas, ansiolíticos, medicações para ansiedade, depressão, isso também pode interferir na libido. Então a gente tem que avaliar um geral. E no caso da mulher, essa avaliação às vezes é um pouco mais complicada, porque além de depender de inúmeros fatores, eu costumo brincar até no consultório que quando a gente avalia libido na mulher, é como a gente avaliar aquela cabine de avião, assim, do piloto, cheio de botão. Que é cheio de botão, e às vezes a gente não sabe por onde começar, assim, porque realmente são muitos fatores que podem interferir. E a priori não existe um tratamento específico para isso. E muda de pessoa para pessoa? A libido pode ser muito Minha variável. mulher é um Boeing, hein? Tem botão para todo lado. Que ela não veja esse programa. E a questão do homem também deve ser avaliado, outros fatores. Também. Mas a gente sabe que às vezes no homem a correlação hormonal acaba sendo um pouquinho mais forte. Essa libido, ela é mais intensa normalmente com o homem, ele normalmente sente mais. E às vezes é um marcador mais forte de alguma disfunção hormonal. Claro que não é a única causa, mas acaba sendo um marcador um pouco mais forte. Em geral, quem é que lhe procura mais no consultório? São homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres. Por quê? Eu acredito que a mulher, ela se observa mais e consegue, assim, tem uma iniciativa maior em buscar ajuda quando nota que algo está fora do compasso. Eu também atendo bastante homens, mas engraçado que muitas vezes os homens vêm trazidos pelas esposas. A mulher veio, às vezes, buscando melhorar a qualidade de vida, tratar algum transtorno do metabolismo, questão do peso, avaliar a questão hormonal, seja tireoide, seja algo envolvendo a questão feminina. E, às vezes, ao conversar, ver que, às vezes, o homem também se enquadra em muitos aspectos. Isso é legal também, quando a gente vai tratar, por exemplo, a mulher ou o homem, a gente avaliar, às vezes, a rotina como casal. Do casal, né? Agora, será que esses homens, eles não estão procurando a senhora no consultório? Porque o homem, em geral, ele não busca o médico, né? Isso já era uma realidade no passado. Eu creio que continua do mesmo jeito. Os homens não procuram o médico, né? Isso é verdade. O homem, ele demora mais a procurar o médico. E muitas vezes ele deixa de fazer aquelas consultas como prevenção. Muitas vezes já procurando quando já tem um diagnóstico estabelecido, alguma condição, já vem com um exame alterado, mas aquelas consultas preventivas, ele acaba ficando com um pouquinho mais de receio. Será que isso é o amor? Será que a mulher tem mais amor à vida que o homem? Eu acho que isso já é de anos, que é assim, e explica muitas vezes a questão até da expectativa de vida, né? A mulher acaba sendo maior. Exato, acaba vivendo mais, né? Mas também, né? Convenhamos, eles brincam na internet, aí o pessoal costuma brincar, né? Por isso que os homens vivem menos, porque aí vê o cara se pendurando numa corda, se jogando, aquela coisa toda, né? Fazendo competição disso, daquilo, vive menos, porque, né? Não procura ajuda quando deve. Mas a minha questão aí, doutora Karina, é o seguinte, será que esse homem que não está indo até o consultório, ele não está indo por causa da questão ali, que ele não quer dizer que ele não está preocupado com a testosterona, ele está. Mas será que ele já não pegou essa informação em outro lugar e já não correu para comprar testosterona para fazer uma autoaplicação? Há casos? Há casos, sim. Hoje em dia, a gente sabe que as informações relacionadas à saúde, e pensando especificamente nessa parte de hormônio, são muito difundidas. Sai do consultório médico, vai ali na rede social, internet, academia, no círculo de amigos dos homens, comentando, homens jovens, e aí, como é que tá a tua testosterona? Tu já tá fazendo reposição? E às vezes isso já vai chamando atenção, e por mais que haja um certo controle em termos de venda, pensando no uso da medicação, a gente sabe que há um mercado negro paralelo. E se consegue também. Não deveria, mas às vezes a fiscalização é falha e muitas vezes a pessoa consegue por fora, digamos assim. Então isso com certeza existe. Mas
eu acredito que esse cenário do homem procurar ajuda também está mudando. Tá mudando. Ele está se informando mais, querendo também se sentir melhor, se informando mais, buscando também, às vezes, não só o atendimento quando já tem alguma causa estabelecida, quando já tem algum sintoma, mas até nessa busca de prevenção. Eu acho que esse cenário está mudando. A senhora sabe que a primeira vez que eu ouvi falar, quer dizer, de uma forma mais próxima, assim, específica, eu já tinha visto reportagens, enfim, mas eu gravava com um amigo, ele era o meu cinegrafista, e certo dia eu disse para ele, cara, não estou muito animado hoje para gravar, estou meio que me puxando. Aí ele todo animado, aquele negócio todo e tal, não, estou fazendo, e ele era assim meio gordinho, não, estou fazendo beach tênis, estou fazendo futebol, e vou mostrar um vídeo para ti aqui, daí ele me pegou o vídeo para mostrar e disse assim, ó, olha aqui, cara, eu jogando futebol, eu assim, cara, tu não tem medo de uma contusão? Eu falei para ele. Que ele gordinho, pesado, e ele entrando em dividida e caindo no chão e rolando assim, que isso, cara, não, eu tô bem pra caramba. E eu tô fazendo uma coisa que eu não sei se tu faz. Eu sei o que é. Não, eu fui ao médico e eu tô fazendo reposição de testosterona. E eu tô com a corda toda e a minha mulher chega até a reclamar. Que disse que eu tô o cara. Diz ele que se pagando de gatão ali, né? E aí, né? Tem disso, né? Essa conversa entre amigos que acaba influenciando, então o cara pega e vai se automedicar, né? E deixa, às vezes, de procurar um médico para poder buscar, ver como é que tá, porque a testosterona hoje, a medição dela é feita através de todo um procedimento, não é só um exame de sangue, né? Tem toda uma análise ali, né? Um tratamento, né? O diagnóstico, quando a gente vai começar a pensar, eu quero avaliar a sua testosterona, você me traz alguma queixa que a gente precisa avaliar melhor esse hormônio, a gente vai fazer esse diagnóstico de hipogonadismo, que é a baixa da testosterona, através de um exame laboratorial. Mas muitas vezes, além de saber que a sua testosterona está baixa, o hormônio a gente sempre cuida um pouquinho, porque o hormônio, às vezes, os níveis podem flutuar ao longo do dia. Oscilando. Oscilando, e às vezes uma medida, muitas vezes, pode não ser suficiente para eu dar um diagnóstico com precisão. Às vezes a gente precisa repetir esse resultado e também, muito importante, avaliar o porquê dessa testosterona está baixa. Às vezes não é assim, está baixa e eu preciso repor, mas o porquê que está baixa? Às vezes pode ser alguma condição testicular que o homem tem que eu preciso corrigir para melhorar. Pode ser algum problema secundário, como por exemplo, ele tem uma doença crônica, tem um diabetes que está descompensado, está acima do peso, e a gente sabe que essa parte metabólica, excesso do peso, obesidade, tem um impacto negativo sobre a testosterona. Às vezes tem outras alterações hormonais, problemas na hipófise, aumento de prolactina, que podem diminuir a testosterona, e às vezes eu tenho que tratar essas condições, não repor a testosterona em si. E às vezes isso vai mascarando o caso. Então precisa ser feita uma avaliação detalhada antes de eu saber, antes de eu bater o martelo ou começar um tratamento com a testosterona. E o que eu noto que os homens sempre vêm assim preocupados, às vezes vão dosar seu nível, às vezes o nível está normal, mas aquela questão, não, mas eu vi ou eu ouvi que quanto mais alto, melhor, que tem que estar lá em cima o nível de testosterona, e essa questão de quanto mais alto, melhor, quanto mais hormônio eu vou me sentir melhor, vai ser melhor para a minha saúde, para o meu desempenho, para a questão sexual. E isso não é verdade, isso é um mito e que pode trazer consequências deletérias para a saúde. Você sabe que esse mesmo rapaz, né, que era o meu cinegrafista, ele chegou a me pedir depois uma indicação de cardiologista. Porque ele teve um princípio de problema cardíaco. Então, olha que interessante isso. Princípio de problema cardíaco, eu indiquei para ele, o doutor, que eu conheço ele muito bem, o doutor Celso Carneiro, gente boníssima, né, muito conhecido na nossa região. Indiquei ele e eu me recordo que ele foi até lá
e descobriu problemas cardíacos. Veja como realmente vem ao encontro do que a senhora está dizendo. Porque uma coisa é a gente identificar uma deficiência de testosterona, avaliar bem esse diagnóstico e começar um tratamento visando manter os níveis como de uma pessoa sem problema hormonal, digamos assim. Outra situação, outro cenário, é a gente usar o hormônio sem indicação, com uma finalidade muitas vezes estética, visando níveis suprafisiológicos, a níveis acima do normal, que podem realmente trazer várias complicações para o nosso corpo. Desde pensando problemas de pele, acne, excesso de pilificação, alteração do voz, como problemas mais graves, como alteração no fígado e problemas cardíacos. Exatamente. Tanto que a gente tem visto um boom no noticiário de mortes súbitas relacionadas a pessoas jovens, muitas vezes relacionadas a esses atletas de fisiculturismo. Então, a gente tem que ter um certo cuidado nesse uso. E hoje em dia, principalmente jovens, têm pensado na questão hormonal como uma questão estética e às vezes deixam até a saúde de lado, né? Pensam mais na questão do corpo, hoje em dia é muita questão do corpo, de se comparar, ver aquela pessoa na internet e a saúde às vezes fica em segundo plano. A senhora vê que eu vi recente agora uma pesquisa nos Estados Unidos em que as mães de filhas que estavam deixando a adolescência, saindo da escola, indo para a universidade, o presente principal que as mães estavam dando para as filhas é a colocação de silicone. Então, nós estamos vendo mudanças culturais muito fortes, né? E aí, ou seja, mexendo no corpo, mexendo no organismo. E uma simples colocação, por exemplo, de uma prótese está mexendo com o organismo. Tem um bocado de alterações ali que estão ocorrendo, né? Agora, uma outra questão também, nessa diferenciação entre homens e mulheres, doutora Karina, é a questão de homens que não se reconhecem como homens e mulheres que não se reconhecem como mulheres. Né? E aí essas pessoas querem desenvolver, né, seus corpos de acordo com a sua orientação. Né? Esse é um assunto, claro, extremamente delicado para se tocar aqui, mas eu acho interessante porque é do instante, é do momento que a gente vive. Mas e aí? A senhora me dizia aqui, e que me marcou muito, sua primeira frase no começo aqui do nosso bate-papo, que a senhora disse, homens e mulheres são completamente diferentes em questões hormonais. A senhora pontuou isso aqui, deixou muito bem claro. Mas e quando esse homem e essa mulher, ele não se reconhece como homem ou como mulher, ele não se reconhece com essa orientação, e aí? Aí quando ele busca o hormônio do sexo oposto, como é que é essa reação no organismo? Essa questão da falta da identificação, da mudança da identificação, isso é mais estudado, abordado mais recentemente. Isso é um diagnóstico médico, uma disforia de gênero que a gente chama, essa falta de conexão e de identidade. Muitas vezes a pessoa fala que desde que se conhece por gente, por exemplo, nasceu um menino, mas desde que se conhece por gente não tem essa identificação com o sexo masculino. Exato. Isso não envolve só o acompanhamento de um médico endocrinologista. É uma equipe multidisciplinar que deve abordar esse tipo de paciente. Vai além da avaliação hormonal, um bom psiquiatra, um psicólogo, para realmente avaliar bem e dar esse diagnóstico, porque realmente firmando esse diagnóstico, a gente faz um tratamento hormonal para mudanças de características. Mas no Brasil, doutora Karina, desculpa lhe interromper, mas num Brasil em que o brasileiro vai tão pouco ao médico, vai muitas das vezes, né, em último caso, pegar uma fila no SUS aí, assim afora, e poucos conseguem ter um plano de saúde para poder recorrer. No Brasil, será que a maioria dos brasileiros realmente faz isso? Eu creio que não, né? A maioria recorre... A gente tem bons centros de referência nisso. Na nossa própria região, aqui em Florianópolis, a gente tem um centro direcionado diretamente com essa equipe para receber esse tipo de paciente.
mas é verdade que às vezes são poucos pacientes que conseguem chegar e muitos às vezes acabam seguindo por uma linha paralela. O que a gente nota? Que nessa linha paralela muita gente acabam pulando etapas e às vezes já indo para uma terapia hormonal sem um diagnóstico claro, sem às vezes fazer exames adequados antes de iniciar, até por segurança, a gente acaba também vendo, infelizmente. O ideal é que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para tratar melhor, avaliar melhor e encaminhar tanto para tratamento hormonal e alguns pacientes que desejam também tratamento cirúrgico serem encaminhados nesse sentido. Agora, voltado mais para a parte das mulheres, nós temos os períodos menstruais, né? E esse período é muito interessante, né? Porque ele se repete, né? Ele ocorre na vida das mulheres, ali cada vez de forma mais precoce, né? Falávamos aqui nos bastidores, inclusive, sobre isso. E como é que é esse ciclo menstrual, esses hormônios femininos, a atuação deles, né? Hoje aí temos meninas com 10 anos, 11 anos, às vezes com um pouco menos de idade ainda, menstruando. Como é que funciona essa atuação desses hormônios, né? Bom, o ciclo menstrual na mulher, às vezes, é uma verdadeira montanha-russa hormonal. Principalmente relacionado ao hormônio de estrogênio, progesterona, LH, FSH, que são hormônios que, conforme a fase do ciclo, eles vão aumentando, diminuindo, que realmente para propiciar ali o período de ovulação, o período da menstruação. E realmente, tem mulheres, às vezes, que sentem poucos sintomas, ou às vezes não sentem absolutamente nada. Mas a maior parte das mulheres acaba tendo algum reflexo dessa variação hormonal no seu dia a dia, na sua qualidade de vida. E algumas mulheres podem ter realmente, serem mais sensíveis e terem um impacto muito maior. Principalmente alteração do humor, às vezes mais irritabilidade, de se sentirem mais para baixo, inchaço, mudança no sentido até da questão de apetite, de busca por comida. Isso tudo pode acontecer. Pode ocorrer. Dor de cabeça, sonolência ou alteração do sono, tudo isso pode acontecer. Algumas chegam a se automedicar nesses casos, né? Porque ela sabe que ela tem uma dor de cabeça que sempre vem no ciclo menstrual, então ela já tem um remédio que ela toma que é para aliviar os sintomas. Já sabe que naquele período pré-menstrual já passa por isso e já acaba recebendo ali para aliviar esse momento. Às vezes com indicação médica mesmo, porque é algo que se constante. Repete. Exato, recorrente. Todo mês ela passa por aquela situação, então ela já sabe o que fazer. Agora entra uma outra questão aí, né? Que eu não sei até que ponto as mulheres também recorrem nesse instante a um endócrino ou a um ginecologista, enfim, que é a questão do anticoncepcional. Porque se começou a menstruar, é sinal de que está ovulando, né? E que pode, daqui a pouco, né? Eu falava aqui sobre idades cada vez menores em que as mulheres estão menstruando, mas logo chega a adolescência, enfim, e aí começam os namoros, e aí toda aquela preocupação para não engravidar, né? Então começa a tomar algum tipo de remédio anticonceptivo, né? Como é que funciona? E aí? O uso do anticoncepcional na mulher, ele tem essa função de contracepção, mas eu acredito que vai muito além disso. Porque a gente vê as indicações também, meninas tomando controle de fluxo menstrual, esse próprios sintomas da TPM, que a gente chama, nas mulheres que são mais exacerbados, às vezes o uso do anticoncepcional, ele pode amenizar isso. Às vezes mulheres que sofrem com ovário policístico ou às vezes questões cutâneas de excesso de pelo, oleosidade, alguns tipos de anticoncepcionais podem melhorar esse padrão. Então, a indicação às vezes vai muito além da contracepção e para muitas mulheres fica aquela questão da praticidade.
eu não gosto de menstruar, é mais prático, eu consigo controlar esse fluxo. Isso. Hoje em dia tem outros dispositivos, a própria questão do DIU também, mas pensando mais em mulheres mais jovens, adolescentes, o anticoncepcional ele acaba entrando como uma indicação maior. Assim. O anticoncepcional seria o quê? Uma dosagem de hormônio? É uma dosagem de hormônio, normalmente combinada. De estrogênio, são vários tipos de estrogênio que podem ter conforme a pílula anticoncepcional, normalmente combinado com um tipo de progesterona. É como se fosse uma carga. Pum. É uma carga. Carga. Claro, existem vários tipos de pílula anticoncepcional, mas o mais comum é essa associação de um tipo de estrogênio com um tipo de progesterona. E você tomando isso diariamente é como se inibisse a nossa produção normal, então acaba inibindo a nossa ovulação e aquela variação normal, fisiológica que acontece dos nossos hormônios acaba, digamos, ficando uma linha reta, né? Tem mulheres que brincam, né? Que estão 7 dias da semana ela tá bem ou tá ruim, e o resto tá bem ou tá mal, enfim, faz aquelas brincadeiras, né? Mas eu vi minha mulher falar esses dias o seguinte, que ela queria ir pra praia, isso era no verão passado, eu acredito, que queria ir pra praia, a gente tava se organizando para ir, e aí ela assim, eu vou menstruar amanhã, e a gente tá querendo ir pra praia, né? Não vou poder usar o biquíni lá, não vou me sentir bem, eu vou tomar o anticoncepcional, para que a menstruação não venha agora. Isso é bastante comum. É aquela questão que a mulher fica no controle, né? Eu não vou dizer que isso é errado ou que não deve ser utilizado dessa forma. Mas, claro, o ideal é que você tenha um acompanhamento médico, usar um anticoncepcional que seja apropriado para você, que se avalie muito bem se você não tem nenhuma contraindicação ao uso do hormônio, para poder fazer o uso realmente com segurança. Como os homens não menstruam, a senhora me perdoe minha ignorância aqui, né? Mas representando todo o nosso público masculino que nos acompanha nesse momento, nós não menstruamos naturalmente, mas nós convivemos com mulheres e é um presente de Deus, né? Conviver com as mulheres, diga-se de passagem, é maravilhoso conviver com as mulheres, meu Deus do céu. Se esse mundo fosse feito só de homem, nós estávamos tudo ferrado. Seria uma destruição total, né? Total, pelo amor de Deus, ninguém merece só homem nessa vida. E aí eu sei que as mulheres que nós amamos conviver, ela tem a menstruação e aí envolve os humores. O humor da mulher muda, né? Como é que é essa questão dos hormônios relacionados ao humor? Principalmente essa questão de irritabilidade no período que antecede a menstruação. É a principal que é chamada TPM. Alteração, exatamente, né? É uma irritabilidade, a mulher fica mais vulnerável, mais chorosa, mais emotiva. Normalmente acontece ali no período que pode variar de 5 a 3 dias, que antecede a menstruação propriamente dita. Então é comum a mulher passar por isso, e não é só a mulher que sente, mas todo mundo principalmente que o marido, tá em volta, né? O marido, né? olha... Em casa já tem que saber bicho o que... pega. A minha mulher, por exemplo, dica para os homens, né? Se a sua mulher estiver em TPM, não pergunte, você está na TPM, né? Isso aí é... Mas é um perigo. E diferente do que muita gente acha, nessa questão que a mulher passa a vida toda nessa flutuação com os ciclos menstruais, mas quando a mulher começa a entrar na fase de climatério, menopausa, isso também acaba sendo uma constante, uma queixa climatério, frequente. O que é? O climatério é esse período de transição que a mulher vai entrar na menopausa. Ali entre seria o quê? O período de fertilidade, o normal, para a menopausa. A menopausa é um marco da vida da mulher do fim da vida reprodutiva. Tá? Não do vida produtiva, porque hoje a mulher, nessa idade, hoje em dia a gente tem... o normal da mulher começar a entrar na menopausa é a partir dos 45 anos. Mas a média do Brasil está ali em torno de 50 anos. Então a gente sabe que hoje a expectativa da mulher gira em torno de 80 anos e a mulher nessa fase muitas vezes está ali
trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, com vários afazeres, querendo se sentir bem e se sentir produtiva. Nós tivemos o caso da Ivete Sangalo, né? A Ivete foi um caso meio, não sei se é um caso meio que raro, mas foi uma coisa meio louca, né? Porque ela já estava na menopausa, mas ela tinha congelado os óvulos, aí fez não sei qual é o nome que se dá, se ela me perdoe aqui, mas foi colocado novamente os óvulos, né? A fertilização, e ela voltou a menstruar. Foi mais ou menos isso, assim, uma coisa meio existem algumas situações que a mulher congela, mas mesmo assim é um cenário muito pontual assim, até porque o corpo da mulher já não é mais o mesmo, assim. Mas ela teve filho normalmente, né? Existem alguns casos de mulheres que podem engravidar depois desse período, mas é algo bastante específico, bastante raro. E a menopausa em si a gente define, a gente coloca quando a mulher ela fica 1 ano sem menstruar. Mas a gente sabe que existe uma fase de transição, não é que a mulher está vindo com a menstruação certinha todo mês, de repente para e nunca mais vem. Normalmente o que acontece? A menstruação começa a ficar um pouco mais irregular, começa a vir 1 mês, fica 2 meses sem vir, daqui a pouco vem 2 vezes no mesmo mês, daí fica mais 3 meses, até que realmente há uma cessação total. E quando ela fica 1 ano sem menstruar, é que a gente bate o martelo, digamos assim, que a mulher entrou na menopausa. Mas esse período que antecede essa irregularidade, a gente considera como o início do climatério, essa transição. E muitos dos sintomas já iniciam antes da menopausa propriamente dito. 3, 4 anos antes da menopausa, a mulher já pode estar com algum sintoma relacionado. Agora, estamos falando aqui desse período da fertilidade da mulher, do período reprodutivo, entrando na menopausa, mas tem também o lado do homem, né? Que o homem também, a gente costuma brincar entre os homens, né? O cara que está no 2º, 3º filho está virado num reprodutor, né? Pois é, mas a gente brinca com isso porque também envolve a questão hormonal, né? Porque o sêmen, né? O espermatozoide é gerado lá nos testículos, que vai envolver aí a questão hormonal muito forte, né? O número de espermatozoides, tudo envolve a questão hormonal, né? Sim, essa parte hormonal está muito relacionada à parte de fertilidade. Um está associado ao outro. E como é que é essa regulação nos homens? O homem também tem, porque a gente vê e brinca também, às vezes alguns homens que já têm aí seus 90 anos de idade, a mulher está daí com seus 35, existem casos, né? E o homem ainda está fazendo filho, né? Que a gente costuma brincar. E aí? É que o que chama a atenção é que esse declínio na vida da mulher, ele acontece de maneira muito mais abrupta, assim. Né? É uma verdadeira queda, assim, uma queda praticamente de 90 graus, assim. O homem é um declínio muito mais sutil, gradativo. Estima-se que o homem, a partir dos 40 anos, ele vai tendo uma redução da produção da testosterona em torno de 1% ao ano. Claro que existem algumas condições, alguns fatores que às vezes podem acelerar esse processo, mas é uma perda muito mais gradual. E assim acompanha essa questão da fertilidade, então ela se mantém por muito mais tempo. Tanto que a menopausa, a partir do momento que 75% das mulheres têm sintomas da menopausa, tem impacto da qualidade de vida, no homem isso pode acontecer, mas não é um impacto tão grande quanto a gente vê na mulher. Tanto que se fala muito mais em menopausa do que uma andropausa, que a gente chama na questão do homem, né? Porque normalmente não é que isso não existe, não é que não possa levar um impacto negativo na vida do homem. A andropausa, então, seria a redução do número de espermatozoides? Da redução da testosterona. Da produção da testosterona. Com a idade? Com a idade, com o passar da idade. A partir mais ou menos de que idade? Normalmente acontece a partir dos 40 anos. 40 anos, mas é um declínio mais gradual. Como eu falei, tem homens que estão bem e não tem nenhum declínio, não é que todo homem vai ter ou eventualmente vai precisar tratar, é algo que tem que ser individualizado, questão de sintomas, questão de avaliação. Eu me lembro aqui, e tem muitos cristãos nos acompanhando, uma passagem bíblica de uma personagem, se eu não me engano era Ana, o nome dela, não sei se a senhora já ouviu falar, em que ela já tinha passado dos 100 anos de idade e ela queria muito ter um filho, né?
E segundo as histórias, os relatos bíblicos, até onde eu conheço, Deus teria prometido para ela um filho. E ela disse, não tem jeito de ter um filho, não vou ter filho. Com essa idade estou na menopausa, já acabou meu período reprodutivo. E ela teria depois, segundo os relatos, né, engravidado. Depois de 100 anos de idade. Isso é possível do ponto de vista hormonal? Não. Na medicina a gente brinca assim que também nem nunca nem sempre, mas o que acontece? Falar em 100 anos, não, assim. Mas pensando nessa mulher que já entrou na menopausa, no climatério, esse período de transição é um período que a mulher vai diminuindo a sua fertilidade, a sua reserva ovariana, que a gente diz, mas às vezes é um período que a mulher pode descuidar um pouquinho mais e às vezes ainda acabar engravidar até chegar na menopausa propriamente dita. Então ela ainda está suscetível. Mas isso no climatério ali? É menos frequente, mas ainda pode acontecer. Mas a partir do momento que ela realmente entrou na menopausa, não. Não, né? Muito bem. Outro assunto, hormônio e saúde mental. Como é que é? Tem gente procurando hoje aí a senhora para poder melhorar a mentalidade, a saúde mental? Tem. É uma busca constante. Existem vários hormônios, na verdade, que podem mexer com essa parte mental. Desde tireoide, às vezes a falta do hormônio da tireoide pode levar a alterações de concentração, memória, esquecimento e até alteração do humor propriamente dita. Essa própria questão de menopausa também pode levar a alterações do ponto de vista mental. Então é interessante que a gente tenha uma avaliação global, porque não adianta só o paciente me trazer uma queixa e ter uma receita de bolo ou um tratamento hormonal visando só isso. A gente tem que investigar e realmente identificar o problema. Hoje se fala muito e tem livros, né? Escrito por gente que nem especialista é. A tal da dopamina. E que seria o hormônio, que é o hormônio do bem-estar e que seria muito estimulado com o uso das redes sociais. Como é que a senhora encara tudo isso aí? Gente escrevendo, falando de dopamina para lá e para cá. Livro, inclusive, sobre geração dopamina. Porque a senhora como profissional da área, né, estudiosa do assunto, como é que a senhora observa isso? Não, eu inclusive, já cheguei a ler um dos livros, Nação Dopamina, e é o que a gente vê, esse incansável busca pelo estímulo, pelo prazer, né, e a busca do imediatismo também, né. Realmente, eu acredito que faz sentido, tem muita evidência por trás disso. E é aquela questão da gente ter calma na avaliação e saber, às vezes, corrigir esses fatores. Por exemplo, rede social, distinguir isso. Às vezes, o que isso está afetando na vida da pessoa, na qualidade de vida, na questão de sono, questão de humor, questão mental. E, às vezes, não é só um hormônio que vai resolver tudo isso. Né? Dizem que tem dopamina barata e dopamina cara, né? O que seria isso? Bom, eu desconheço assim, o que seria a dopamina... Alguns chamam, por exemplo, dopamina barata, a dopamina das redes sociais. E a dopamina cara, a da atividade física. Em que você precisa, com perdão da palavra aqui, mas sair da cadeira, tirar a bunda da cadeira. Sair da zona de conforto. Exato. Né? Então eles chamam isso aí de uma dopamina cara, ou seja, tu tem que levantar, né? Ir para a nossa beira-mar de São José aqui, diazinho que tá batendo vento, aquele vento sul, né? Que bate na nossa região aqui e esfria bastante, mas e correr, porque daí você vai ter o hormônio gerado de forma correta, com suor, aquela coisa toda. E a dopamina barata é que está sentadinho na cadeira e está ali, né? E é aquele pensamento a longo prazo também, né? E aquela coisa da rede social é mais aquele benefício, aquela sensação de curto prazo, né? Exato. Tem muito disso também, né? Tem, O exercício físico seria o ideal para se estimular, por exemplo, a dopamina? É um dos meios de se estimular a dopamina. O exercício físico, ele melhora não só a dopamina, mas como vários hormônios, traz bem-estar, regula metabolismo, questão metabólica, é essencial desde prevenção de doenças crônicas, é quase uma obrigatoriedade hoje em dia. Né? De hormônio do bem-estar nós temos que dopamina, tem a serotonina também, né? O que mais que nós temos, doutora, nesse meio aí?
A ocitocina também é falada como um hormônio relacionado a bem-estar. Lembrando que isso são de situações específicas, não é algo que a gente tem uma avaliação para isso, assim, digamos assim, de se dosar para ver se está alto ou baixo, ou de se repor. Né? Deve ter gente aí, eu acredito, né, nesses tempos que a gente vive, procurando isso, inclusive, nas farmácias, né? Tem sim. Tem, né? Me dá dopamina aí que eu quero comprar dopamina, tem de tudo, né? Existe. Tem um artigo, inclusive, que eu li esse dia sobre o amor se vende na farmácia e compra na farmácia, né? As pessoas querem comprar tudo na farmácia, né? E pagar o preço, muitas das vezes, as pessoas acabam não pagando, né? Como a senhora falou, da própria dieta, o exercício físico e por aí afora. Ansiedade, distúrbios de humor, a cada dia que passa nós estamos vivendo mais, né? Mais ansiosos, né? Preocupados com o que há de vir. A questão hormonal também nisso aí, né? As disfunções, né? Também pode estar relacionado a esse aumento de ansiedade, de transtorno de humor. Nesses casos, a avaliação também tem que ser muito mais abrangente, né? Porque não existe, às vezes são vários hormônios que podem estar associados, não existe uma única avaliação. E aquela questão, o nosso estilo de vida hoje é um estilo de vida, uma rotina que é muito mais susceptível, mais propenso a isso. A gente às vezes dorme pouco e dorme mal, a gente está mais estressado, preocupado, se alimentando mal, assim, fazendo pouco exercício. Então, tudo isso também são fatores de risco que levam a um aumento dessas desordens psiquiátricas. Se nós fôssemos hoje, a senhora fosse citar o principal hormônio que nós temos, a senhora citaria qual? Eu acredito que não tem como a gente citar só um. O nosso corpo, para funcionar em harmonia, ele depende de uma orquestra de hormônios. Eu não tenho como falar que só um vai resolver ou vai conseguir manter a nossa função e o nosso bem-estar de maneira isolada. A senhora pode, né? Então, colocar 10 instrumentistas. Os que a gente coloca e costuma avaliar com muita frequência, claro, questão da tireoide, que influencia desde a questão de, como a gente falou, parte mental, de esquecimento, às vezes questão de inchaço, intestino, coração, parte óssea, sintomas gerais como fadiga, bem-estar, tudo isso a tireoide está associada. A questão dos hormônios femininos e masculinos, que às vezes a gente tem que avaliar em fases específicas da vida. Um hormônio que também é muito falado, associado à questão de estresse, que é o hormônio do cortisol. A gente sabe que ele é fundamental para a nossa vida, diferente do que muita gente fala em rede social, internet, que a gente tem que dosar, se ele está muito alto, ele pode estar associado a um nível de estresse maior. Não é bem assim que isso acontece, ele é considerado, ele é chamado um hormônio de estresse, porque em condições que envolvem algum trauma, alguma cirurgia, algum estresse grande para o nosso organismo, ele nos protege, ele aumenta e nos protege dessa condição, digamos assim. Mas também é um hormônio fundamental para a gente. Tem tanto a questão dos hormônios da hipófise, que a gente chama como a nossa glândula mestra, que é a que dá o comando, seria o maestro que vai comandar as outras glândulas do nosso corpo, comanda a tireoide, comanda a ovário, comanda o testículo, comanda a glândula adrenal. Então, realmente, e claro, a questão do nosso pâncreas, que produz a insulina, que é fundamental para o metabolismo dos açúcares, para a gente não desenvolver o diabetes. Incrível, né? A senhora falou aí aquilo que eu tinha dito no começo aqui, né? Nós somos hormônios ambulantes, porque o nosso corpo inteiro é hormônio. É hormônio, Que isso, incrível, é uma orquestra. É uma orquestra e tudo precisa estar em sintonia, digamos assim. E da mesma forma que a gente falou que às vezes alguma falta, alguma deficiência pode ser ruim, às vezes não é achar que quanto mais vai ser melhor. Quando a gente pensa em hormônio, a palavra que mais me vem à mente é equilíbrio. Equilíbrio. Perfeito. E nos casos de depressão, nós também temos ali uma disfunção hormonal? Nem sempre.
A questão da depressão normalmente é mais, às vezes, alguma alteração relacionada a neurotransmissores cerebrais, que é diferente do hormônio propriamente dito. Mas muitas vezes vale a gente avaliar aquele contexto da pessoa que está entrando numa depressão e descartar, às vezes, outras condições que também podem cursar com isso. Como a gente falou ali, a questão da tireoide, uma das manifestações descritas, principalmente nos casos de hipotireoidismo, de baixa produção do hormônio da tireoide, é depressão. É a pessoa ficar mais para baixo, com o humor deprimido. Há casos em que a pessoa tira completamente a tireoide, né? Há casos, isso... E aí ela tem que fazer ela faz essa reposição através de medicamentos? De medicamento, através da reposição de um hormônio da tireoide que a gente chama da levotiroxina. E não é tão incomum a pessoa ter que operar a tireoide. Às vezes tem algum nódulo suspeito, algum câncer de tireoide. Retira. Ou eventualmente um bócio, que a gente chama que é aquele aumento da tireoide. E às vezes a gente precisa retirar. E aí ela faz a reposição normalmente, diariamente, com o uso de medicamentos. Isso, a reposição é diária. Tem que ser feita de maneira regular. A não tomada da medicação impacta em diversos sintomas para aquela pessoa e um prejuízo da saúde e qualidade de vida. E é um hormônio bastante seguro de se usar, tanto que o hipotireoidismo, a falta do hormônio, às vezes pode acontecer desde crianças, né? Um diagnóstico que pode, desde criança, tanto que é incluído até no teste do pezinho. Então é uma medicação segura que pode ser usada. Tem uma outra questão também, doutora Karina, que é o impacto dos hormônios, o impacto hormonal na questão do peso, né? A gente estava comentando aqui agora há pouco sobre as pessoas que estão cada vez mais querendo emagrecer, né? Indo para a academia, né? E as academias tendo contato com muita gente, fazendo muitas amizades, aquela coisa toda. Se falava há um tempo atrás das bombas, né? Dos suplementos daqui, dali, mexendo com todo o organismo. A senhora já falou alguma coisa. Mas os hormônios, eles também estão intimamente ligados à questão do sobrepeso, né? Da regulação do peso. Podem estar relacionados, mas na minoria das vezes a gente vai conseguir identificar uma alteração propriamente dita. É muito comum uma pessoa vir no consultório procurando assim, não, doutora, eu tenho muita dificuldade em perder peso, eu devo ter algum problema hormonal. Né? Eu faço uma dieta, consigo perder, mas daqui a pouco recupero, ou tenho mais dificuldade do que acaba sempre gerando uma certa comparação, né, com outra pessoa. E a verdade é que a gente tem hormônios que controlam a nossa fome, a nossa saciedade, mas que de maneira geral esse controle ele está muito mais relacionado a um balanço, uma memória que o nosso hipotálamo, que é a região do cérebro, traz, do que uma disfunção que a gente tem algum tratamento direcionado. E é claro que a questão do estilo de vida influencia. Algumas condições pontuais, hormonais, podem gerar um ganho de peso, podem levar a pessoa a ganhar mais peso, mas isso é mais a exceção do que a regra, porque o nosso corpo ele naturalmente tem mais dificuldade em perder peso. O nosso corpo ele não foi feito para emagrecer, apesar que tem algumas pessoas com mais facilidade, é verdade, mas são mais a exceção do que a regra. O nosso corpo, a partir do momento que a gente começa a ganhar peso, pela questão de rotina, sedentarismo, hoje em dia muito fast food, ultraprocessados, a gente vai começando, não é difícil ganhar peso. Karina, é tão bom ultraprocessado. Mas aí entra o equilíbrio, né? Nada é proibitivo, mas a questão do equilíbrio. Aquela latinha de almôndega, doutora Karina, que vende no mercado, aquilo é uma delícia, doutora Karina. Com uma cervejinha. E aquela comida, hoje em dia as comidas são altamente palatáveis, né? É que assim, a comida também é a questão do prazer. A gente não come só pela questão da fome, né? A gente come pela busca do prazer,
uma emoção, né? A gente às vezes come se a gente está triste, a gente come às vezes se a gente está feliz, a gente come por uma recompensa, a gente come por um meio social para socializar. Então a alimentação é muito mais abrangente do que algo apenas fisiológico, eu diria, né? Então, muitas vezes a gente tem que pegar esses gatilhos. Às vezes, num tratamento relacionado do peso, não adianta eu só pensar em usar uma medicação para tirar um apetite. Eu tenho que ver esses gatilhos, esses impulsos que estão levando a pessoa a comer. Agora, a senhora deve meter inveja em muitas mulheres. Sabe por quê? Porque a senhora tem 2 filhos... E a senhora é super magra, super magra, né? A senhora está em forma, tudo certo. Como é que a senhora faz para poder administrar essa questão? A senhora cuida o quê? Da alimentação, o preparo físico? Qual é a receita para as mulheres que estão nos acompanhando, né? Todo mundo gosta de uma receitinha, né? Como é que faz para administrar isso? Bom, eu confesso que eu tenho uma genética que já me favorece. Eu sempre fui uma pessoa com uma tendência a ser mais magra, tá certo? Mas eu também me cuido, tá? Eu tento manter uma rotina de exercício. Com 2 filhos pequenos, a minha meta é 3, 4 vezes por semana de exercício, é o que eu consigo atualmente. E claro, uma alimentação. Eu gosto de comer em casa, comida de verdade. Então eu acho que isso, a gente priorizar uma alimentação natural, aquela comida de verdade que a gente comentou. Eu adoro um doce, gosto de um chocolate, às vezes gosto de comer uma besteirinha também. Mas é aquela questão assim, a gente pode, dentro de uma rotina saudável, ter as nossas exceções. Se a gente manter em torno de 70%, 80% uma rotina boa, a gente vai ter espaço também para uma saída, para comer algo que a gente goste, para ter prazer. Ninguém vai conseguir ficar 100% regrado o tempo todo. Vai ficar naquela questão dos polos e a pessoa acaba desistindo, digamos assim. Mas essa questão de exercício físico, que é algo assim que realmente é um compromisso na minha rotina, e a questão da alimentação, eu procuro me cuidar também. Quando a senhora falou que come doce, a senhora meteu raiva nas nossas telespectadoras. A senhora sabe disso, né? Não, meu marido é a prova que meu marido costuma brincar que eu escolhi a endocrinologia porque eu adoro comer doce. Sabe quando comer, na hora certa. É verdade. Não se priva, e a questão né? de saber também ter a questão do equilíbrio. Eu digo, a vida é o equilíbrio. Porque a privação, muitas vezes, as pessoas se privam. Não vou comer, não vou comer, não vou comer. Às vezes, ela acaba tendo aquela recaída e aí come um monte de doces, né? Que tipo de doce a senhora costuma comer? Eu costumo comer um chocolatinho amargo depois do almoço. Isso regularmente? Regularmente. E exercício físico, o que a senhora pratica? Musculação. Estou tentando colocar um pouco de aeróbico na minha rotina também, mas é mais frequente a musculação. E quantas horas de academia? Normalmente de 40 minutos a 1 hora. 40 a 1 hora. 3 vezes por semana? 3 vezes por semana. Durante a semana? Durante a semana. E em que horário? Eu gosto de me exercitar pela manhã. Eu gosto de acordar e ir. Normalmente eu sou uma pessoa que gosto de acordar cedo, gosto de dormir cedo e acordar cedo. E o cedo, que hora que é, doutora Karine? 5h30, 6 horas. 5h30, é cedo. Isso foi algo que eu desenvolvi de me exercitar pela manhã depois da maternidade. Que daí é o horário que eles estão dormindo e eu vou e volto para casa no momento que eles estão acordando. Porque a verdade é que a rotina com a maternidade, as demandas não param nunca. E às vezes essa questão de começar uma atividade, trabalho, alguma demanda da casa, às vezes o exercício vai ficando de lado. Então, às vezes, ter esse compromisso de já acordar e ir é algo bom. É disciplina mesmo, né? Nem sempre eu consigo, porque eu também dependo do bom sono dos meus filhos. É verdade. Tem esse lado, né? Não é sempre que eles colaboram. E eles são pequenininhos, né? Tem um de 2 e um de 5. A minha menina, Olivia, de 2 anos e o Pedro, de 5 anos. 5 anos. Meu, que espetáculo, né? Período maravilhoso. E essa questão de a gente como profissional de saúde, de eu tentar fazer o certo,
Eu também acho, eu tenho isso um compromisso até assim com quem eu atendo. Eu acho que não adianta eu vir aqui conversar contigo, falar sobre hormônio, falar sobre qualidade de vida, sobre metabolismo, ou mesmo ajudar um paciente que me procura a perder peso, se eu não fazer o que eu oriento, digamos assim, Ótimo. né? E hoje em dia a gente sabe que existem pesquisas até no meio de médicos, profissionais de saúde, que a grande maioria não se cuida. Aquela questão, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? O famoso casa de ferreiro. O espeto de pau, exatamente. Lamentável. É triste, mas tem isso também por aí, né? Então a senhora é uma profissional que gosta de dar o exemplo. Eu gosto de dar o exemplo. Terapia de reposição hormonal. Se começou a se falar muito sobre terapia de reposição hormonal, principalmente em postos de saúde, né? Os postos de saúde falam muito sobre isso, os idosos buscam muitos postos, né? Não muitos, né? Mas assim, eu já vi alguns idosos procurando para poder manter ali a questão hormonal, sobretudo para poder manter aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela que a gente costuma brincar, né, e falar, que é a vontade de viver. Estou com vontade de viver. Né? Reposição hormonal seria por essa linha? Por esse sentimento de vontade de viver, de manter as coisas? Como é que é? Não. A gente tem indicações para uso do hormônio. Pensando na mulher que está entrando na menopausa, a gente vai indicar o uso do hormônio. Primeiro, não é qualquer mulher que entra na menopausa que habitualmente já vai receber ali a sua prescrição do hormônio automaticamente. Não. Isso vai depender principalmente de sintomas. Calores, às vezes sintomas geniturinários, de ressecamento ali vaginal e outros sintomas mais inespecíficos. Dores pelo corpo, alteração do humor, esquecimento, a questão da massa óssea, de saúde óssea, que às vezes também pode acontecer nessa fase. Então, se a gente tem uma mulher que está entrando na menopausa, ela tem sintomas, isso está impactando na qualidade de vida dela, ela não tem nenhuma contraindicação para o uso do hormônio, a gente pode sim fazer uso desse hormônio, tá certo? No homem, a indicação vai de sintomas e realmente ter uma deficiência comprovada. Mas principalmente ali em mulher, existe algo que a gente chama de uma janela de oportunidade para uso do hormônio, que é nesse início da menopausa e se evitar o uso principalmente na idade acima de 60 anos, porque daí a gente avalia numa balança o risco e o benefício do uso do hormônio, que é uma medicação. Então essa janela de oportunidade, que é usar quando a mulher está entrando nessa fase de transição e quando tem mais sintomas, isso minimiza os riscos do tratamento. Usar o hormônio para sintomas assim inespecíficos, para ganhar qualidade de vida, pensando assim, para eu me sentir melhor, para anti-envelhecimento, que algumas pessoas colocam também, isso não tem fundamento científico. Hormônio é medicação, pode sim trazer benefícios em casos selecionados de deficiência, mas não é indicado a sua utilização para finalidades estéticas, anti-envelhecimentos e de usos de abuso, digamos assim. Quando, por exemplo, um homem, ele fica, botaram na cabeça dele aquela história de que, olha, se você aí não está procurando sua mulher 3, 4, 5 vezes por semana, meu Deus do céu, é porque está com algum problema. Vai ver como é que está a sua testosterona para fazer a tal da reposição, porque você não está bem. Né? Existe isso aí. E, em geral, alguns homens recorrem ao tal do... Não vou dizer aqui, não posso dizer a marca, não vou dizer a marca, não. Mas ele recorre lá àquele azulzinho, ao azulzinho. Né? Ali nós estamos falando de questão hormonal ou não? Ali o medicamento, a pílula em si, entra para tratamento de disfunção erétil. Que não é hormônio. Não. O hormônio pode, algumas alterações da testosterona podem cursar com disfunção erétil.
Mas, às vezes, a pessoa pode ter disfunção erétil sem ter problema hormonal, tá certo? Então, o hipogonadismo está muito associado à baixa de libido e disfunção erétil. E, às vezes, realmente, se a pessoa tem a falta do hormônio, a gente tratando é algo que pode melhorar. Mas, às vezes, tem situações que o hormônio está tudo bem e a pessoa tem uma disfunção erétil, que daí não é um problema hormonal, é uma queixa mais local e que daí o tratamento é feito com a medicação, que não é um medicamento hormonal, propriamente dito. É o hipogonadismo, que é a diminuição do hormônio masculino, exatamente. Que é a testosterona. A testosterona. Reduziu. Eu, Fernando, tenho 40 anos de idade. E eu quero me sentir melhor, acho que eu não estou muito bem, né? Eu quero me sentir mais disposto para levantar de manhã, fazer as atividades, né? Quero fazer enfim, estar mais disponível, né, para o dia a dia. E aí, de repente eu acho que é a testosterona que está com algum problema. Por onde é que eu devo, qual é o caminho que eu devo seguir? Consulta com a doutora Karina. Consultar um médico, de preferência um médico que trabalhe com essa parte hormonal de maneira séria e de maneira ética. Porque quando envolve hormônios, a gente também vê muitos especialistas que se dizem especialistas, mas sem uma formação adequada. Quando a gente pensa em formação adequada, a gente pensa em endocrinologista mesmo, que tem já essa formação, essa vivência para a parte hormonal. Então, a primeira coisa, antes de pedir, às vezes, opinião para o vizinho, ver o que o blogueiro da internet está dizendo sobre o assunto, ou já ir na farmácia buscar o tratamento propriamente dito, procurar uma avaliação médica. Até para avaliar de maneira detalhada todo o sintoma, o quadro clínico, avaliar o teu estilo de vida e ver às vezes o que isso pode estar gerando de impacto e daí sim partir para análise de exames complementares conforme a necessidade e ver o que realmente está acontecendo. Um dia desses eu fui fazer um exame de sangue junto com a minha mulher. Na verdade, nem fiz ainda. Eu estava para fazer. E aí precisava, para fazer pelo plano, da receita médica. Do pedido médico, propriamente dito. E aí, como a doutora, que é uma amigaça, a doutora Ivanete Bastos de Andrade, que é aposentada, médica pediatra, trabalhou muito tempo no nosso Nereu Ramos, está aposentada hoje, continua trabalhando, inclusive. Eu disse assim, doutora Ivanete, eu preciso do pedido para fazer um exame médico. A senhora faz para mim o pedido? Eu disse assim, claro, Fernando, por favor, venha à noite aqui no meu apartamento, pega comigo. Eu fui lá, busquei, né, na casa dela, tomei um café com ela, inclusive, uma querida, gente boníssima, conversamos bastante. E eu disse assim, doutora Ivanete, por telefone, já que a senhora já vai fazer, a senhora já coloca ali no pedido para ver no exame de sangue como é que está a minha testosterona. Eu falei para ela, daí ela pegou e me disse, isso aí eu não coloco. Que eu disse, mas por quê? A gente tem uma de intimidade, mas por quê? Afinal de contas, você não vai colocar? E aí ela disse, Fernando, porque não é profissional da minha parte. Que assunto delicioso, Karina. Olha, sem sombra de dúvidas, eu ficaria aqui contigo, batendo papo durante toda a tarde de hoje, começo da noite, porque é um assunto muito gostoso. E o melhor de tudo, Karina, quando a gente está diante de profissionais como você, né, que nos permitem ficar à vontade, para poder tirar as dúvidas, esclarecer. E eu sempre digo, ao final das entrevistas, não me canso e nunca vou me cansar, né? Que programas como este aqui, que você me deu hoje a honra de estar aqui comigo, da sua disponibilidade, do seu tempo, deixando filhos, né? Deixando o consultório para estar aqui conosco, programas como este, Karina, eles servem como uma preciosa utilidade pública. Uma informação do que a gente falou aqui pode mudar completamente a vida das pessoas que estão nos acompanhando nesse instante. Então eu acho que isso é de uma preciosidade quando a gente, né, se permite fazer isso, levar essa informação até as pessoas para que elas tenham mais saúde, vivam melhor, né, consigo mesmas, também com seus familiares, em sociedade, é aquela toda frase, né? Ser humano que está bem, né, consigo mesmo, não dá trabalho. Né? Então eu quero te agradecer muitíssimo, foi uma oportunidade maravilhosa de estar com você no dia de hoje.
Eu que agradeço o convite, adorei a conversa e realmente eu espero que o nosso papo possa ter ajudado inúmeras pessoas, a questão de repensar a questão hormonal, pensar sobre os alertas em relação ao uso também. Espero que tenha contribuído. Que legal. A você que nos acompanhou e quiser saber mais informações da doutora Karina, eu já estou seguindo lá nas redes sociais, hein? Já estou seguindo lá, já garanti meu espaço nas redes sociais da doutora Karina. Como é que é as suas redes sociais para as pessoas também lhe acompanharem? No Instagram, @doutora_DRA, Karina com C e Morelato com 2 L's. Com 2 L's. Tem vídeos lá, tem muita informação boa. Eu recomendo e mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui. Sucesso para a senhora. Obrigada. Saúde para os filhos. Obrigada. E para o marido. Tá? Para sua família também. Obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Até mais. A você que nos acompanhou aqui, o muitíssimo obrigado. Sim, muitíssimo obrigado. Por quê? Porque a gente não faz nada aqui que não seja para você. Por isso, além deste conteúdo, tem muitos outros à sua disposição, conteúdos com utilidade pública. Muito obrigado. Câmara Municipal de São José. Juntos pela cidade, juntos por você.